Olá pessoal, bom, para quem não viu nenhum vídeo meu ainda, meu nome é Moisés e eu sou ex-membro de Alcoólicos Anônimos e o grupo o qual eu fazia parte era o grupo Solidariedade lá no Rio de Janeiro, no bairro de Bom Sucesso, na Avenida Roma. E eu estou sempre me perguntando, desde que eu cheguei no ar, pode um grupo excluir algum membro, algum do seu membro? Veja bem, eu não estou falando expulsar, excluir. Expulsar é mandar embora, vai embora daqui. Excluir. E tudo que eu li na literatura até hoje, na literatura de ar, a literatura não diz nada a respeito de excluir quem quer que seja. Muito pelo contrário. Devemos ser inclusivos. É o que a literatura diz. Nós de AA devemos ser inclusivos, não exclusivos. Deixa que o membro se adapte ou não. Se ele quiser ir embora, ele vai embora e a gente também não vai fazer oposição. Se ele quiser voltar, ele volta. Veja bem, a sociedade nos apresenta a bebida, o álcool. Nos apresenta o álcool. E começamos a beber, nos tornamos alcoólicos, começamos a incomodar essa mesma sociedade. Essa sociedade nos exclui, né? Ficamos isolados, né, entre aspas, e vem algum bom samaritano dizendo que existe uma solução para, se caso queira parar de beber. E a vida poderá ser melhor se não beber. Aí você experimenta, vai para um grupo de AA, né? O grupo de AA recebe de braços abertos, mas se você não se adaptar às normas, às regras da liderança do grupo, as normas da liderança do grupo, porque todo lugar da literatura de AA diz que não existe normas. Se você não se adaptar às normas do individual, da liderança, daqueles cheios de moralidade, tem um passado negro danado aqui fora, mas a moral, lá dentro é uma moral, cheio de moralidade. E tem passado negro também, muitos têm passado negro lá dentro também. O meu estava cinzento, não vou mentir. Mas, né, os outros que tem que ver. Aí, como você não se adapta às normas, aos costumes, às regras, aos regulamentos, às leis do grupo, você é excluído. E se for um servidor, você tem que ser exemplo. Tem que ser, demonstrar moral ilibada. Pelo amor de Deus. Deixemos de ser fariseus. Deixemos de ser fariseus. Hipócritas. Fariseu é sinônimo de hipócrita. Hipócritas. Isso é hipocrisia. Eu não posso pedir que a pessoa seja de uma forma que nem eu mesmo sou. Pô. Então, a pergunta, né, o título do vídeo é: pode um grupo de AA excluir algum do seu membro? A pergunta também deveria ser: deve um grupo de AA excluir algum dos seus membros? E quando deve? Será que é por qualquer motivo? Motivo de fé, de crença, de religião, de crença ou de descrença? Um membro ateu que se diz crer em Satanás, em outro santo qualquer, e mesmo assim segue o programa de ar. Esse pode ser excluído? Só porque é servidor? Bom,
A literatura não faz diferenciação de servidor para não servidor, em lugar nenhum. Entendeu? Muito pelo contrário, a literatura diz que muitos acham que o servidor ele tem que ser da mais alta moral. Isso é assunto mais lá para frente. Ou então que não pode ter personalidade alguma. Ele tem que estar entre essas duas coisas, entre esses dois limites, esses dois extremos. Nem tudo, nem muito, nem pouco. Nem sem nada, nem com muita coisa. Por quê? Porque ali se trata de alcoólicos. Só que é o seguinte, a impressão que se tem é que Alcoólicos Anônimos não é para alcoólicos. A impressão que se tem é que Alcoólicos Anônimos é para psicóticos. Porque o alcoólico ele consegue ter visão da situação do outro alcoólico. Né? E não foi o que aconteceu lá no grupo Solidariedade quando me excluíram, quando fizeram a panelinha. Aí eu pergunto, o que é que foi falado na reunião para me excluir? O que é que foi falado na reunião? Qual foi o motivo? Tem ata de reunião? Pergunta se tem ata de reunião, dizendo o motivo foi esse, foi esse, foi esse. Simplesmente porque não aceitaram o modo como eu via, como eu cria. Qual era a minha crença? Eu sempre falei, não tenho problema nenhum com o Deus do A, o Deus de quem quer que seja. Só que eu tenho uma outra visão disso aí. Mas não. Queriam porque queriam. Então eu falei, eu sou agnóstico ateu. Aí o outro veio dizer assim, não, mas esse negócio de agnóstico ateu não tem fé, que não sei o que. Eu digo, tem fé sim. Tem fé em si. Tem fé nas coisas que faz. Entendeu? Isso não quer dizer que ele se julga a Deus, não. Ele crê em alguma coisa. Mas para não perturbar muito ele, eu falei assim, poxa, eu passei umas 3 semanas sem dormir por causa dele. Umas 3 semanas sem dormir. Aí eu digo, eu tenho que crer em alguma coisa. E depois de muito, analisar, eu passei a crer em Satanás, pô. Aí eu tenho que perdoar, talvez seja a pessoa mais doente do que as demais, né? Como diz a literatura, e que eu agravei a infelicidade da vida deles. Estão perdoados, tá? Todos vocês que eu agravei, algum de vocês que tiverem me vendo, que eu agravei também a infelicidade da vida de vocês desde o primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, porque eu agravei a vida de muitos, a infelicidade da vida de muitos, depois que eu gravei aquele primeiro vídeo. Eu agravei. Eu peço perdão. Né? Eu peço perdão, eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês. Eu só posso pedir perdão se eu tiver feito alguma coisa de mal para vocês. Eu não fiz mal, pelo menos o pessoal que ficou infeliz mais ainda por ter visto o vídeo pela primeira vez, eu não peço perdão nenhum. Porque aí eu perdoo eles por ter agravado a infelicidade da vida deles. A não é remédio para todos os males. Está lá na página 285 do livro Opinião do Bill. Isso seria um falso orgulho da parte de qualquer um achar que há remédio para todos os males. Nem mesmo para o alcoolismo. Nem mesmo para o alcoolismo. Por isso que muitos recaem em AA, por causa da atitude de alguns. Tem um texto, tem uma matéria de um membro lá da custódio lá nos Estados Unidos, que ele se aposentou, e ele disse, se um dia a acabar, não vai ser por nada, vai ser por causa da nossa arrogância, prepotência, achar que achamos o caminho direto para o céu. Ele não fala isso, mas é o caminho direto. Como o Bill falou, se eu achar que encontrei o caminho direto para Deus, só porque eu estou em A, né? Entre abre parênteses aí. Só porque eu estou em A, eu sou a pior das espécies. Sou a pior das espécies. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao assunto do vídeo.
né? Pode um grupo de AA excluir algum dos seus membros? Então, como eu falei, pode ou deve? Deve. Agora, vamos ver. Temos que começar pela máxima de AA. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. É a máxima de AA. Entendeu? É a máxima de AA, é essa tradição. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de beber. E para permanecer membro, você que diz, desde o momento que você diga eu sou membro de AA e quero permanecer membro. Não é ninguém que vai dizer que você deve permanecer ou não deve permanecer. Não importa se você é servidor, não importa se você chegou ontem, não importa se você tenha 30 anos, né? Porque às vezes a pessoa está num lugar, poxa, você já tem 15 anos aqui, você já devia ser isso e aquilo, né? Não tem isso, não tem esse negócio. Não tem em lugar nenhum da literatura de AA. Isso é farisaísmo puro. O que fizeram foi farisaísmo puro. Eu sou contra, eu era contra. Eu era contra. E seria contra se fosse com qualquer outro, qualquer um outro. Com qualquer um outro membro. Não interessa. Mas a liderança, né, que está lá hoje, né? Hoje estamos no mês de junho, final do mês de junho, dia 28, se não me engano. Então, a liderança, a grande liderança está lá no grupo, né? Não estou falando do AA como todo, porque o AA ele não se mete nisso. Ele dá autonomia ao grupo, mas isso nós vamos falar no próximo vídeo, que essa é só a primeira parte. A quarta atração dá autonomia para os grupos, mas a quarta atração é bem clara, desde que não envolva assuntos do AA como um todo. E no AA como um todo, não se deve excluir ninguém de grupo. Ninguém. Ah, mas o servidor. Mas lá no final do vídeo eu vou fazer um comentário sobre o servidor. O servidor pode ser retirado do encargo? Pode. Lá no final do vídeo eu vou falar sobre isso. Mas vamos diretamente ao assunto agora. Já falei demais. A máxima de AA, a terceira tradição. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Veja bem. E todas as vezes, isso aí, a Conferência de Serviços Gerais de AA do Brasil recomendou, porque a conferência não dá ordem, não dita normas, ela recomenda. Nem isso o grupo é obrigado a acatar, mas ela recomendou que fosse lido o preâmbulo do livro azul, que é o chamado preâmbulo de AA, pelo menos uma vez nas reuniões. Muita gente não conhece as recomendações da conferência. Muita gente não conhece. Então, uma das recomendações da conferência é essa. E seja lido o preâmbulo pelo menos uma vez durante as reuniões de AA. E o preâmbulo de AA, né, que é o preâmbulo do livro azul, do livro Alcoólicos Anônimos, o preâmbulo de AA diz que o seguinte: o único requisito para ser membro, isso é lido para todos ouvirem. Isso é lido nas reuniões de AA para todos ouvirem. O único requisito para quem é membro, para quem não é membro, para quem está visitando, para quem não tem problema com álcool, é familiar, é amigo, é parente. O preâmbulo diz: o único requisito para ser membro, né, de AA, né, é o desejo de parar de beber. Aí complementa, no final: nosso propósito primordial é mantermos-nos sóbrios e ajudarmos outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Como que eu vou ajudar o outro alcoólico a alcançar a sobriedade se eu excluo ele? Estou falando de mim não, eu tô tranquilo. Panelinha. Entendeu? Às vezes é dando gelo,
Um dos membros que participou dessa panelinha já fez isso no outro grupo. Fizeram outra panelinha e deram gelo para o membro não falar. Ao invés de conversar com o membro antes. Porque ninguém chegou para mim e disse, Moisés, ó, você está falando isso. Não, o que eu estou falando, isso aí não tem nada a ver. Nem para eu dar essa resposta. Não chegou. Simplesmente o seguinte, eu agravei a infelicidade de todos eles, desde o primeiro momento que me viram. Alguns deles já estavam lá e outros chegaram depois. Né? E com o intuito de me botar para fora. Pô. Não teve outra coisa, não. O intuito de me botar para fora. Isso, eu já falei no outro vídeo, foram 3 reuniões. No vídeo passado, eu falei isso aí. Foram 3 reuniões tentando me colocar para fora. Na terceira, conseguiram. Conseguiram tiveram condições de aumentar o tempero da panela e aliciaram alguns, né? E influenciaram para que fossem a favor. Ou seja, cego guiando cego para todos caírem no abismo. Porque não é nada disso que a literatura de AA fala. Não estou aqui defendendo a AA, nem estou culpando ninguém. Eu era servidor da Junta de Serviço, RCTO, e também me pediram para estar no encargo de tesoureiro. E uma coisa que eu prezava era o que estava na literatura. Não interessa como o outro age. Aí fala que a terceira tradição, ela está sempre dizendo para qualquer bebedor, né, que ele seria um membro de Alcoólicos Anônimos a partir do momento que quiser, se assim quiser. Ele que se declara membro de AA. E entre aspas, bem claro lá, ninguém pode mantê-lo de fora. Eu sou membro de AA, vocês não podem me manter de fora. Ah, mas aí, ninguém proibiu você de ir. Veja bem, nas reuniões, eles fizeram a panelinha, eu chamo panelinha, vou sempre chamar panelinha. Eles fizeram a panelinha, tiraram os encargos. Porque são cheios de moral. Moisés é amoral, não é imoral. Moisés é amoral. Porque não está lá mancomunado com eles. Não está mancomunado com eles nem com ninguém. Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Além de tirar o encargo, proibiram falar durante o mês. Ou seja, proibiram falar até a próxima reunião de serviço. A reunião de serviço tinha acontecido uma semana antes. A reunião de serviço última tinha acontecido uma semana antes. E foi numa quinta-feira. Na segunda-feira, dia 13 de maio, teve essa reunião que me excluíram e proibiram de eu falar até a próxima reunião de serviço, durante um mês. Não estão proibindo? Não estão deixando o membro de fora? Se o princípio, como dizem, o remédio entra pelo ouvido e sai pela boca. A doença sai pela boca. O remédio em AA, o remédio para o alcoolismo em AA entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. O que é que adianta entupir o membro de remédio durante um mês e ele não se cura porque o remédio foi demais? Ele fica como? Doente? Ele fica atordoado? Aí eu digo, qual é o membro que vai participar de um grupo desse? Eu sempre disse, se eu sair desse grupo aqui, por panelinha, politicagem, conchavos, que tem muito, hein? Tinha muito, e tem. Não tem mais Moisés, acham que não tem.
É só aparecer um outro Moisés lá. Certo? Então, a terceira tradição, lá na terceira tradição diz, ninguém pode deixá-lo de fora, ninguém pode mantê-lo de fora. Quem quer que ele seja, e por mais baixo que tenha chegado, por mais grave que tenha sido suas complicações, até mesmo se tiver cometido crime. Eu sou um matador. Eu sou bem quisto no ar, por ser um matador. Não por ser um matador, claro, por ser um alcoólico. Quer dizer que um assassino que puxou a cadeia de 30 anos por ter matado 10, 15, 20, um que seja, ele é benquisto, não estou discriminando ninguém, veja bem. Mas se ele não tiver junto com eles, e eles souberem que ele é um matador, será que eles vão fazer isso? Será que eles sabem que um que não é matador pode se tornar matador por causa de determinados atos deles? Eles sabem que podem prejudicar a família deles, a família do outro, por causa, por causa do orgulho, do egoísmo. Eles sabem disso? Então, quando a tradição de não é uma norma, não é uma lei, é uma tradição. Então, eu devo, né? Eu devo seguir a tradição, não excluir ninguém. Nós vamos chegar em alguns motivos que a gente tem que excluir, pô. Claro. Não é excluir, é pedir para ele não, por favor, não frequentar o grupo ou mudar o seu comportamento. Mas não, ninguém nunca disse isso para Moisés. Aliás, teria que ter um motivo. Não tinha motivo, não disseram nunca. Eu vou levar no vídeo, não vou cortar o vídeo, não. As tradições de A existem a forma curta e a forma longa. Então, a terceira tradição na forma curta diz: o único requisito para ser membro de A é o desejo de parar de beber. Na forma longa, diz que a A deve incluir todos que têm problemas com álcool. Não deve recusar a ninguém que deseje se recuperar. Então, quando Moisés, eu cheguei lá, eu desejei me recuperar. Eu fui para lá para parar de beber. Para se recuperar do quê? Se recuperar do alcoolismo. Aliás, é o propósito primordial de A, quinta tradição. Cada grupo é animado de um único propósito, um único propósito principal, primordial. Um único. Não são vários propósitos principais, não. Um único propósito principal, primordial. Transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Aqueles que estão mais sóbrios, digamos assim, transmitir a quem está menos sóbrio ou quem não está com sobriedade nenhuma. Aqueles que chegam. Uma coisa que eu percebi, não foi só no grupo, foi no ar como um todo, é que muitos companheiros acham que por ter chegado ao mais profundo dos poços para eles lá, todos devem chegar igual a ele. Tem que chegar na situação deles. E esses são os mais orgulhosos, os mais arrogantes, os mais prepotentes. Isso aí eu notei no ar como um todo. Não foi no grupo, não. No ar como um todo, quero dizer, aonde eu frequentei, claro. Não frequentei toda a. Acho que ninguém, né, frequentou. Mas, no geral, o que eu vi foi isso. E não tem como mentir. Porque eu vi pessoas que chegaram ao fundo do poço deles, né? Que o meu para eles não foi muito profundo, mas para mim foi. E eles recriminam outros, são orgulhosos, só porque estão em encargos, só porque estão ocupando encargos. E eles, lá no grupo, lá do qual eu fiz parte, o Grupo Solidariedade, o encargo é da consciência, o encargo é do grupo, não é seu. Ué, não me deram encargo enquanto estiver comigo, é meu. Mas vamos lá. Então, olha só.
Então diz que não, a não pode recusar. O A diz que não podemos recusar, né? Não podemos recusar quem quer que deseje se recuperar. Ora, peraí, se o membro está há 10 anos, por mais problemático que ele seja, e se ele estiver frequentando o grupo assiduamente, participando das reuniões de serviço, porque na reunião de panelinha, na reunião para excluir, né, foi mais de 15, ou foi 15, né, quando na reunião de serviço aparecia 8, às vezes 6, se aparecesse 10 era muito numa reunião de serviço. De onde apareceu tanta gente? Ou seja, orgulho. Eu falei, ó, a gente tem que fazer antes de acontecer isso, a gente tem que fazer um inventário do grupo. A gente tem que fazer um inventário do grupo, porque o nosso inventário não está, só o nosso inventário não está valendo. Entendeu? Cadê o RSG? Cadê o RSG? Numa situação dessa, tem que ser consultado o RSG, mas o RSG não sabia de nada. O RSG também faz parte da panelinha, da politicagem. Cadê o MCD? Ninguém falou com o MCD antes para contar a situação. E o MCD ir no grupo e fala, dá uma temática explicando quando pode, né? Quando deve excluir. Ou seja, todos despreparados. Despreparados. Mas vamos continuar. Eu estou falando o que aconteceu, não estou inventando nada. Inventando nada. E se alguém que vê esse vídeo e disser que foi diferente, fala lá com eles, ou algum deles lá, pode comentar aqui embaixo. Porque é o seguinte, só não vou aceitar comentários mentirosos. E dependendo do comentário, eu irei explicar no próximo vídeo ou irei falar a verdade no próximo vídeo. Dizer que eu brigava com todos os companheiros lá, vão se lascar. Vão se lascar, desculpa a expressão, mas era isso sempre que eu falava. Vão se lascar, entendeu? No bom sentido, claro. Mas aqui eu estou falando porque dizer que eu brigava com todos os companheiros, e se todos os companheiros disserem que eu brigava com eles, eu acho que então a falsidade está neles, porque esses que votaram a favor da minha exclusão, muitos batiam papo comigo. Chegavam a bater no meu ombro. Você que é o fariseu, você que é o hipócrita, não sou eu não. Então no início, só queria admitir esses que se dizem, né, só os alcoólicos puros, aquele que não tivesse nenhum outro problema. Mas não existe A sem problema. Não existe A sem problema. Aí só alcoólicos puros e responsáveis. Alcoólicos puros e responsáveis. Quer dizer, se a partir do momento, se eu sou um alcoólico puro e responsável, eu não tenho vez hoje. Porque tem tanto psicótico, entendeu? Neurótico no ar, que eu não tenho vez. O alcoólico puro lá não tem vez. Entendeu? Veja só, estou tomando por base o grupo do qual eu fazia parte. Ok? Não estou falando do grupo de ninguém. Eu tenho que falar, eu sou aquele que é o seguinte, eu não visto a camisa do time que está ganhando, senão eu vou vestir a camisa do adversário. Eu visto a camisa do time que eu estou jogando. Se o meu time estiver ganhando, melhor ainda. Né? Então, achava-se que se recebesse qualquer pessoa, além daqueles, entre aspas, alcoólicos puros, podia botar em xeque a reputação do AA, né? E não ia ser bom para a sociedade. Isso foi no início, né? Tinham medo, né? Tinham medo, né? Faz parte. Então, só que
lá mesmo no início, tiveram 2 casos. Num grupo, um num grupo, outro no outro. Num grupo apareceu um propenso membro que tinha outros problemas. Segundo aí, não está na literatura, mas noutros documentos de AA, né? Eu estou dizendo documentos de AA, tá? Eu li e tenho eles. Ele era homossexual e usuário de drogas. Então ele chegou lá no grupo e disse, ó, eu tenho coisa pior do que o homem duplamente estigmatizado que chamam, né? No ar, costumam chamar no ar. Eu tenho um problema maior que o alcoolismo. Será que vocês vão me aceitar? E aí criou-se aquele dilema, tá? Aceita, não aceita, não aceita. Tá bom, vamos aceitar. Você fica lá no... Isso aí já é a minha parte que eu tô falando. Você fica lá na sua, fica tranquilo aí que tudo bem, não tem problema. Você pode participar do grupo, assistir a reunião, né? Mas fizeram uma consulta ao Bill antes, ao Bill, né? Bill Wilson, o cofundador de AA. Ele e o Dr. Bob, né? Nesse caso, fizeram a consulta a ele. E esse membro ficou lá e não criou nenhum problema, né? Segundo diz lá. Trabalhou no grupo, né? E ficou normal. No segundo caso, era justamente, aí foi quando veio o caso de Moisés. De um outro, que participava de outro grupo, que dizia não crer em Deus. E que num programa de AA, fala muito de Deus, desculpa aí as latidas do cachorro, mas deixa ele lá, cachorro é para latir mesmo. Então, ele não cria em Deus. E disse o seguinte, ele era ateu, né? Disse o seguinte, esse negócio de Deus, a gente não precisa nada disso, vamos parar com essa baboseira, né? Como diz você aí, né, membro aí que fez a panelinha aí, você que foi que pediu a reunião para me excluir, né? Você sabe quem eu estou falando. Esse negócio de Deus, isso é besteira, que não sei o quê. Aí falou assim, você não pode ficar falando isso não, vai embora daqui. Aliás, um disse que você tem que ir embora daqui, um lá, entendeu? Um lá, que as iniciais da JA. Uma vez falou para mim, na primeira reunião que não deu em nada, que eu saí fora. Eu contei tudo isso aí. Então, esse cidadão, ele não gostava quando falava em Deus. Moisés nunca teve esse problema, não. Aliás, na reunião, citaram até esse caso chamam lá na literatura de Ed. Citaram até esse caso. O caso dele é do Ed, ele não acreditava em Deus, o Ed bebeu. Não tinha nada a ver, uma coisa que não tem nada a ver, coisa de neurótico, de psicótico, pô. Pelo amor de Deus. Aí, valeu até Deus, pelo amor de Deus. Então, o Ed era ateu. E ele falou assim, vamos parar com esse negócio dessa baboseira de Deus, que não sei o quê. Então disseram assim, você vai ter que ir embora daqui, porque a gente não vai admitir você falar assim, que não sei o quê. Aí ele chegou e mostrou lá, né? O livro Alcoólicos Anônimos estava sendo rascunhado para escrever, e ele pegou o rascunho do livro e mostrou, vem cá, o único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber. É isso aqui mesmo que vocês vão publicar? É isso aí. Então, por que vocês querem me mandar? Porque eu não creio em Deus. Ou porque, no caso de Moisés, creio em Satanás. Eu creio que eu ando acompanhado por Satanás e guiado por Deus. Eu sempre disse isso lá. Aliás, eu dizia que era agnóstico ateu, o cidadão não gostou lá, o membro não gostou, né? E dizia que isso era baboseira. Aí eu digo, não, eu tenho que crer em alguma coisa, né? Mas eu não posso só crer em um e desprezar o outro, né? Eu tenho que ficar cercado pelos dois lados, porque na dúvida, né? Aí aumentei a infelicidade da vida deles. Tá perdoado.
Nesse caso, está perdoado nesse caso. Outro caso, não. Outro caso, você não está perdoado, não, tá? E vamos lá. Só que aconteceu o seguinte: esse que não cria em Deus, o Ed, e todo mundo já querendo mandar ele embora, expulsar ele, coisa e tal. E aconteceu que ele tinha um trabalho, ele precisou viajar. Ele era um vendedor, naquela época vendedor tinha que viajar pela cidade para apresentar as novidades. Hoje em dia não, compra no Mercado Livre, na Amazon, entendeu? No AliExpress, na Shopee. Naquela época não tinha nada disso, não tinha nem internet. Aí ele viajou, né, como ele se sentiu só, não sei, foi, vou tomar umazinha. Tomou e se embriagou e deve ter gastado dinheiro todo e ligou para os companheiros. Vejam só que esse negócio do alcoólatra orgulhoso não é só quando ele está bebendo, não. É um membro de A também. Ligou para eles e pediu ajuda. E eles disseram assim: nós não vamos. Ele não crê em Deus. Quer dizer, o Bill, quando registrou isso aí, fez questão de registrar isso aí na literatura, na terceira tradição, foi para mostrar que não é para agir da mesma forma que agiram aqueles. Quer dizer, só basta ter um pouquinho de visão. Mas, cara, enxergam, mas não vê. Cego guiando cego para tudo cair no precipício. Né? Então, ele ligou, fez ligação, né, telefonou e ninguém quis ajudar ele. Mas um certo dia ele voltou. Aí ele estava no hotel, segundo o relato, aí ele se deparou com a Bíblia, não fala se ele leu, se ele não leu, deve ter lido alguma coisa, e quando voltou diferente. Isso não quer dizer que ele passou a acreditar em Deus. Quer dizer que ele começou a entender as coisas que os outros falavam. E ele deve ter lido muito aquela parte, né? Que Jesus pregava o amor. Então ele falou assim, deixa... Naquela época não tinha as experiências, né? Naquela época não tinha as experiências. E, inclusive, a quarta tradição diz que todo grupo tem o direito de errar. Até hoje tem o direito de errar, mas não os mesmos erros. Então ele voltou, continuou ateu, não falam mais nada sobre se ele não fala mais nada, isso aí eles omitem, não fala mais nada como ele ficou, mas o que dá a entender pela história é que ele levou muitos que precisavam, né, se recuperar para o grupo ao qual ele frequentava. E no final da tradição diz o seguinte: o que seria dele e dos outros, né? Mais ou menos isso. O que seria dele e dos outros que ele trouxe, se nós tivéssemos expulsado ele? Porque eles não expulsaram, veja bem. Ele teve que se ausentar porque ele foi trabalhar noutra cidade. Veja bem. Ninguém proibiu ele de frequentar. Por quê? Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Essa é a máxima do AA. Um grupo que exclui um membro só simplesmente porque não gosta dele, por causa de suas crenças ou qualquer outra coisa. Vejam que receberam um homossexual viciado em droga naquele tempo. É a história que conta depois, né? Sobre o Ed, não conheço nenhuma história que conta depois, só da tradição. E então? E ele contou a experiência que teve no hotel lá, que deparou com a Bíblia, mas diz lá no final da tradição que ele não tocou mais no assunto, né? Aí lá no final da tradição diz assim: foi assim que a mão da providência nos deu um sinal de que qualquer alcoólico é um membro da nossa irmandade, quando ele próprio diz que é. Quando ele próprio diz que é. Se você faz parte de uma panelinha que é para excluir membro, só porque ele diz que não crê em Deus, ou crê noutra entidade, Satanás,
Zé Pilintra, Billy Bob, seja quem for, que está acima de qualquer coisa, se você faz parte desse time, você é um fariseu. Você é um fariseu hipócrita. Se você fizer parte desse tipo de companheiro no ar, você é um hipócrita, um fariseu. Entendeu? Lá no livro A Linguagem do Coração, diz que a sociedade ela exige, né, que o cidadão se comporte de acordo com as leis, com os regulamentos, mas o alcoólico, ele é incapaz, né, porque não quer, ou porque não quer, né, porque não tem vontade, ou porque a doença, o álcool já afetou tanto a mente dele que ele não tem condições, capacidade mais cognitiva nenhuma. E aí isso nem dá jeito. Tem que ser internado, tomar remédio pro resto da vida. Pode até frequentar, alguns frequentam, como diz assim, até os loucos frequentam, né? Desde que não esteja bebendo, né? Porque se ele começar a beber, não tem condições para ficar no ar, não fica, né? Tem uns que recaem, bebem, continuam bebendo dentro do ar, mas estão frequentando. Mas eles não foram afetados do modo que, como alguns foram, né? Porque a doença alcoólica é complicada. Então, o alcoólico, ele é, como diz, um rebelde. Ele é um rebelde por natureza. Então, como é que você, fariseu, vai querer que o outro membro, o seu companheiro, se comporte na moralidade? Só porque é servidor? Pelo amor de Deus, não deixa de ser alcoólico. Não deixa de ser alcoólico. Ou seja, colocar, né, como diz, se colocar alguma dificuldade no caminho do alcoólico, ele pode ficar fora, ou seja, por sair, porque já colocou uma dificuldade. Nós não proibimos ele de vir no grupo, mas se proíbe de falar num grupo na qual ele faz parte, num grupo na qual ele frequenta diariamente. Se proíbe ele de falar. Se a doença sai pela boca, cadê? Já não bastou tirar o encargo? Só por tirar o encargo eu não pertencia mais ao grupo. Só por tirar o encargo eu já não pertencia mais ao grupo. Ah, mas não pode excluir só porque é servidor? Sim, pode. A segunda tradição diz o seguinte, não é excluir, né? A segunda tradição diz o seguinte, se o servidor ele não está seguindo, fazendo o que é necessário, né? O mínimo no encargo, na próxima eleição ele pode ser deixado de fora. Se ele concorrer, não vota nele. Aí sim, pode fazer uma panelinha e ninguém votar. Aí não tem motivo para ele reclamar, né? Isso está na segunda tradição, tá, pessoal? Estou falando da terceira, mas está na segunda tradição. Eu estou adiantando que eu vou falar no próximo vídeo. Entendeu? Então, o AA diz que ousamos dizer, é o termo que ele usa, que ao contrário das experiências da sociedade e do governo para todo lado, nunca podemos castigar nem expulsar ninguém. Veja bem, o AA, ele aí está se falando no AA como um todo, ou seja, é a parte que representa a Irmandade. No caso do Brasil, é a JUNAAB, Junta de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos. Né? JUNAAB, Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos. Aqui no Brasil, JUNAAB. Então,
por exemplo, vamos supor, tem um membro aqui que está tá problemático, aí relata toda a situação dele. Como tem conselho judicativo em algumas religiões, entendeu? Aí manda para lá, aí analisa coisa e tal, aí diz, ó, de acordo com a tradição tal, vocês têm que excluir. Entendeu? Manda um comunicado para ele. Você não faz nem. Chama ele. Não precisa fazer reunião, não. É só liderança, né? Como acontece aí nas religiões. Ó, então, a Junab, ela não. Nem a Junab, nem a Junta de Serviços Gerais dos Estados Unidos, que é a base lá, onde tudo começou, emite nada disso. Porque a quarta tradição dá autonomia para o grupo. Mas desde que não fira essa máxima de A. Ou seja, não excluir, não deixar de fora. Excluir não é só mandar embora, não. A partir do momento que você me impede de falar, você não quer me ouvir. Se você não quer me ouvir, você não está me ajudando em nada. Bando de fariseus. É o que eu posso dizer. Se você não faz parte, então, entendeu? Me perdoe. Você assistiu esse vídeo até agora e não faz parte, me perdoe. Mas se você fez parte ou faz parte de alguma coisa, saia disso. Saia disso. É melhor não ficar no ar, porque eu não quis fazer parte. Me envergonho. Isso me envergonha. Isso me envergonha. Entendeu? Agora eu não tenho vergonha de botar a cara, entendeu? E falar. Agora, se você quer falar em particular, no primeiro vídeo, eu deixei lá um WhatsApp. Vou ver até se está ativo. Quem quiser falar, pode falar. Pode me xingar, entendeu? Se xingar demais, eu bloqueio. Mas não adianta vir aqui também querer falar, não. Recebi convite, entendeu? Recebi convite de 2 grupos. Não quis, não. Eu falei, se eu saísse do grupo Solidariedade, eu saía do ar. Entendeu? Inclusive, um membro que me convidou foi um que falou que não frequentava o grupo lá por causa de mim. Aí ele veio me convidar para ir para o grupo dele. Olha só que doideira, mano. Vai entender? Vai entender isso? Então, agora tem uma outra experiência aqui que a experiência de um membro aqui que fala como ele teve aceitação para que não viesse a excluir, pelo menos mentalmente, determinados companheiros ou companheiras, membros, pelo menos, né, mentalmente, excluir, ou seja, evitar contato com aquele ou aquela companheira, com aquele membro. Como é que ele conta a experiência? Ele diz que a terceira tradição diz que é a única maneira dele ver que é igual aos outros. Interessante, né? A terceira tradição está centrada na única maneira dele ver que é igual aos outros. Para ser membro de A, o único requisito é o desejo de parar de beber. Todos são iguais nesse caso. Então ele diz que isso fez conhecer, né? A se conhecer, né? Pelo que eu entendi, os outros, a conhecer os outros e ajudá-los. Só por ter isso em mente. Um único requisito para ser membro de A é o desejo de parar de beber. Não importa o que ele fez, o que está acontecendo. Se ele está com problema, vamos tentar ajudar. Foi pautado nisso aí que ele conseguiu ver que ele pôde conhecer e ajudar, ou pelo menos tentar ajudar todo tipo de alcoólico, é o que ele diz. E da mesma forma, esses, né, ele centrado na tradição, terceira tradição, o único requisito é o desejo de parar de beber. Se eles estão aqui, eles estão querendo parar de beber. Se eles continuam ouvindo, eles estão querendo parar de beber. Recaíram, mas voltaram, estão querendo parar de beber. E ele diz que assim esses outros companheiros também ajudaram ele. E é assim que eu vejo. E era assim que eu via. Porque
os mesmos motivos que me levaram a beber, eu sempre disse isso lá, os mesmos motivos que me levaram a beber são os mesmos motivos do qual agora eu evito beber. Os motivos não pararam, não. Para mim, né? Para mim. Cada um tem um caso. Os mesmos motivos que me levavam a beber, às vezes, né? Às vezes eu ia beber por beber. Mas no subconsciente, como diz, né? Podia estar escondido algum daqueles motivos que eu não percebia na hora. Os mesmos motivos que me levavam a beber são os mesmos motivos que me fazem não beber hoje. Eu sempre disse isso no grupo. Comente aí se isso é mentira. Comente aí. Então, ele falou que conheceu uma ateia que mostrou para ele os mais altos padrões de ética e honra. Esse companheiro que eu estou falando que, pela terceira tradição, ele pôde conhecer e ajudar os outros, assim como os outros conhecem. Então, ele conheceu uma ateia, mais alto padrão de ética e honra. Não precisa ter religião, não precisa acreditar em Deus, não precisa de nada. Precisa ser correto e honesto. Eu não disse que tem que seja honesto consigo mesmo? Será que eu excluindo um companheiro meu, no qual eu digo que eu estou ombro a ombro, né? Que é até um negócio, eles dizem lá, no qual eu digo que estou ombro a ombro, ombro a ombro. Eu excluindo. Será que eu tenho ética? Será que eu tenho moral? Será que eu tenho honra? Ele diz que conheceu uma pessoa, um outro membro de outra raça que ensinou a paciência a ele. Conheceu um gay que ensinou o exemplo da verdadeira compaixão para ele. Conheceu um jovem que disse que só em vê-lo nas reuniões, sobre há mais de 30 anos, fazia com que ele continuasse. Então, quer dizer, tudo isso fazia com que ele ficasse. Tudo isso fazia com que ele ficasse. Quer dizer, isso ajudava ele para ele poder ajudar o outro. Agora, se você exclui, viu aí, ô fariseu? Hipócrita. Isso aí é só para quem serve, tá? A carapuça serve para quem pensa dessa maneira e para quem estava na panelinha. Quem estava na panelinha, quer dizer, aqueles que votaram a favor da minha exclusão. São hipócritas. Né? Olha, assim como Jesus veio na Terra para mostrar para aqueles líderes judeus, os verdadeiros hipócritas, os fariseus, porque fariseu é sinônimo de hipócrita hoje em dia, os fariseus, né? Eu estou aqui para mostrar para outro tipo de hipócrita a hipocrisia deles. Ah, mas você quer se comparar a Jesus? Peraí, não é me comparar a Jesus. Não é me comparar a Jesus. Bill e Bob se achavam os escolhidos. Bill e Bob, eles se achavam escolhidos. Inclusive, eles gostavam de ler, vejam lá, o livro de Tiago, lá na Bíblia, né? Que fala lá, nós somos os escolhidos. Eles gostavam de ler porque eles se achavam os escolhidos para levar essa obra em frente. E eles levaram a obra em frente. Ninguém pode duvidar disso, ninguém pode negar. Mas eles tinham essa, né? Então, por que eu não posso dizer isso também? Bill era santo? Dr. Bob era santo? Bill, Bob, Maomé, Jesus, Buda, Moisés e outros. O pessoal da panelinha são simplesmente pessoas iguais às outras. Uns que sabem mais alguma coisa, e outros que sabem menos, e o outro que sabe alguma coisa, sabe parte de uma coisa que o outro não sabe, é troca de informações e cada um fica sabendo um pouquinho de coisa. Mas quando se fecha a mente, porque, como diz, né, na primeira tradição, ou segunda, se não me engano,
Tem que ter mente aberta. Mente aberta. Cadê a mente aberta? Ah, não, todo mundo aqui crê em Deus. Você tem que crer em Deus. Isso é mente aberta? Isso é mente fechada, pô. Totalmente fechada. É igual aí, né? Não gosto nem de falar, que eu não gosto de religião. Igual nas religiões aí. Viu? Até a própria denominação da religião, só por ter tá no outro prédio, e é o que acontece com a. Entendeu? Muitos grupos se julgam melhores que os outros. Aí dizem que é por causa disso que os grupos estão vazios. Não, não é por causa disso não. Aí é um conjunto de coisas que a gente não tem nem como debater isso. Né? Mas aí dizem também que os grupos estão vazios porque não tem servidores. E quem quer servir, eles não deixam. Por quê? Porque acha que por ele saber, pelo servidor saber um pouquinho mais não, saber o mínimo da literatura, né? Ele tem que ser excluído. Vamos arrumar um motivo. Vamos botar ele como tesoureiro para ver se ele dá desvio na sacola, entendeu? Vamos cutucar ele para ver se ele briga com alguém. Fui ameaçado. É. Inclusive, no dia da reunião de panelinha, 13 de maio, dia 13 de maio desse ano, 2024, eu entreguei uma matéria para o supervisor, para o coordenador do grupo, sobre um caso de um membro que estava para ser excluído no grupo. Não diz que ele foi excluído, diz que foi feita uma reunião e o motivo era que ele não deixava a reunião transcorrer e que ele era ameaçador. Então ele tomou por base aquilo lá, né? E me julgaram. Isso foi uma experiência no outro grupo, porque o AA, como diz, o Escritório de Serviços Gerais, ele não, a Junaab, no caso no Brasil, o Escritório de Serviços Gerais nos Estados Unidos, né? A Junta de Serviços Gerais nos Estados Unidos, não fala nada. Os grupos mandam experiências para que, se outros grupos perguntarem, ele diz, o grupo agiu assim. Mas cada caso é um caso. Naquele caso daquele grupo, o companheiro o membro, né? Era ameaçador e não deixava a reunião rolar de jeito nenhum. Foi esse o caso aí que vocês julgaram? Cadê a ata da reunião? Cadê a ata da reunião? Foi esse aí o motivo? Se foi esse, é mentira. Porque eu dando a temática, uma vez entrou um membro do qual votou a favor de eu sair e atrapalhou a temática não rolou mais. Totalmente desnorteado entrou. Não tem que ficar falando isso aqui, porque está se falando sobre outras drogas, dupla dependência no ar. Ele não se sentiu bem, já deve saber por quê, né? Então, eu nunca fiz isso. Uma vez eu falei sim, mas esperei terminar de falar e depois perguntei. Por que está acontecendo esse tipo de reunião aqui, se não foi programado nada na reunião de serviço? A consciência do grupo, cadê a consciência do grupo? Entendeu? E realmente viram que eu tava com a razão e não continuou aquela reunião. Por quê? Porque o servidor, no caso era uma servidora, achava que por ter um encargo num distrito, ele poderia chegar, ela no caso, e na hora que fosse, na horário da reunião, em qualquer reunião, e querer expor um assunto, sem antes ter falado com o coordenador do grupo, com o RSG, para levar o caso para separar, né? Alocar uma data para que ela fosse lá. Eu não gostou que eu reclamei com razão. Mas esperei ela terminar. Quando ela terminou de falar, eu digo, me dirigi ao coordenador. Aliás, o coordenador era esse aí que atrapalhou a minha temática. Por incrível que pareça, né? Agora eu lembrei.
Então, ou seja, o cerco já estava armado, né? Ah, mas Moisés perturbava muito. Página 28 do livro Na Opinião de Bill. Os perturbadores poderão ser nossos melhores professores, poderão ser nossos professores. Nós que os julgamos, somos os verdadeiros fariseus, cuja falsa moral, prejudica, traz um prejuízo espiritual para o grupo. Então aquele membro que aprendeu com a ateia, com pessoa de outra raça, com um gay, fez com que ele permanecesse e os outros permanecessem. Porque simplesmente pelo fato de que eles eram alcoólicos. Só isso. Não interessa em que crê, qual é a qual é a sua sexualidade. Uma coisa que deu muito polêmica, eu estou fugindo do assunto, mas uma coisa que deu muito polêmica, deu muita polêmica mesmo, lá no grupo deu muita polêmica mesmo. Aliás, no ar como um todo, quando mudou o preâmbulo de homens e mulheres para pessoas. Homens e mulheres não são pessoas? Pessoas não são homens e mulheres? Por quê? Vi companheiro falando assim, só existe homem e mulher, não existe outro sexo. Vi companheiros falando dentro de reunião de grupo. Simplesmente por ser liderança de grupo. Cadê? Cadê esse amor aí que pregam? Bill falou assim, não sejamos pregadores, mas vamos pregar o que falamos. Não é que é? Mas vamos praticar o que falamos. Vamos praticar o que pregamos. Não sejamos pregadores, mas vamos praticar o que pregamos. Se prega o amor, porque está praticando o ódio, a exceção, a exclusão. Pô. A exclusividade. Não é aqui para dizer que quem está certo, quem está errado, não. Só que não é o que a literatura, o que foi feito, né? Fui eu no caso, mas poderia ter sido qualquer um outro. Eu estaria falando a mesma coisa. Eu estaria brigando até hoje lá dentro, se eu tivesse ainda. Né? Mas como foi comigo, eu estou aqui na rede social, no YouTube, para isso. Né? Então, a experiência ensinou-nos que privar o alcoólico de toda e qualquer oportunidade de se recuperar, poderemos estar assinando a sua sentença de morte. Mas como eu já fui vacinado, por quê? Porque eu passei por experiências aqui fora, parecidas. Tá ok? Querendo me dar rasteira, querendo me derrubar. Uma coisa que eu notei foi quando determinados elementos, determinados membros apareceram no grupo. Eu vi isso aí. Tá querendo me dar rasteira. Tinha deles que estavam até afastados. Mais de 3 meses sem ir na reunião. Desculpa, pandemia. Porque o grupo lá ele não fechou na pandemia. Tomamos as precauções. Quer dizer, eles tomaram lá, eu acompanhei quando cheguei lá depois, durante a pandemia. Aí eu pergunto, diante de tudo isso, quem se atreve a ser juiz e carrasco do próprio irmão, doente? Quem? A panelinha do Grupo Solidariedade que me excluiu. Juiz, júri e carrasco. Foram juiz, júri e carrasco. E para me excluir. E me excluíram. Tudo bem, estou bem. Estou bem. Me deram a oportunidade de falar e não estou falando nada demais. Estou falando que está o que pelo menos pregam.
Agora, se praticam, eu acho que não. Pelo menos, talvez, depois dessa, eles tentem praticar. Mas lembrem-se bem, o problema não está na bebida, o problema está em mim. O problema está em mim. Não tem negócio, se eu não mudar, nada muda. Se eu não mudar por mim, nada muda para mim. Entendeu? Não é porque eu sou liderança. Aliás, acha que liderança é só o coordenador. A liderança não é o coordenador, não. A junta de serviço que é a liderança. O coordenador não pode tomar decisões sozinho, não. Mas, né, a arrogância, o egoísmo, o egocentrismo, prepotência, que é a mesma coisa que a arrogância, não deixa enxergar isso. Né? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre quando deve, talvez, excluir o membro, né? E também a respeito do membro servidor, né? Um membro servidor. E quem tiver a revista Vivência em Casa, a edição de 2010, maio e junho, o artigo A Prática da Terceira Tradição. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Leiam esse artigo. Leiam esse artigo. A Prática da Terceira Tradição. Está na revista Vivência de maio e junho de 2010. Lá diz assim, como membro de AA, me pego ainda tentando fazer regras para ingresso. E para permanência, né, claro. Todas elas de acordo com o maior ou menor grau de confusão de minhas próprias emoções conturbadas de um alcoólico. À medida que eu vou entendendo as minhas dificuldades, posso me colocar no lugar de cada alcoólico e procurar compreender suas dificuldades. Leiam essa. Eu li 2 trechinhos, que eu não vou ler tudo, né? Claro que pode querer reclamar dos direitos autorais. Mas esses trechinhos curtos eu posso, porque de acordo com a política de proteção em marcas de AA, eu posso falar isso aí, tá? Eu li também a política de proteção em marcas. Então, é isso aí. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Mas parece que a AA não é para alcoólico, não. É para psicóticos, lunáticos, pessoas que não têm o maior pudor de ser juiz, júri e carrasco do outro doente, alcoólico. Talvez mais doente do que ele, e ele fazer uma coisa dessa, excluir o membro. Eu estou tranquilo. Mas será que a consciência de vocês estão? Será que vocês estão com a consciência limpa do que fizeram? Será que não agiram por impulso? Será que não foram como aqueles fariseus que condenaram Jesus e incentivaram o povo a pedir a crucificação dele? Ou seja, a consciência ali foi a liderança, eram os fariseus, né? E os demais membros eram o povo. Não toda parte do povo, tinha povo que não queria, tinha parte do povo que não queria. E o coordenador era o Pôncio Pilatos. Então ele teve que seguir o que, né? Ele poderia até livrar? Poderia livrar. Mas ele não fez por onde. Não fez por onde. Aí, assim, que já estava previsto isso aí, então eu sou Cristo também. Me pegaram para Cristo, já estava previsto eu sair também. Então isso foi bom para mim. Né? Foi bom para Cristo, foi bom para o povo. Se foi bom para o grupo e felicidade geral, né, de todos, então eu me despeço.
se julgarmos os perturbadores, se não os considerarmos como nossos professores, estamos agindo como os fariseus que condenaram Jesus. E a falsa virtude causa ao grupo uma degeneração espiritual. E obrigado aí quem teve paciência de assistir esse vídeo até agora.